amigo e mestre Jesus. Incessante, benfeitor dos homens, aqui estamos em mais uma oportunidade. A oportunidade de aprender contigo, de crescer na direção do infinito, através da mensagem sempre eterna das tuas lições. Em nossa infinita pequenez, ainda caracterizando-nos por uma oscilação de escolhas e de querer, necessitamos do teu auxílio, porque se de um lado sabemos que a parte mais importante nos compete, que é a do crescimento pessoal que somente nós poderemos fazer individualmente. Por outro lado, sabemos que não cresceríamos e não cresceremos sem o amparo do alto. É esse equilíbrio de não cair na presunção exclusiva acerca das próprias capacidades, nem tampouco transferir aquilo que nos compete para a providência divina. Por isso, Senhor, recorremos ao vosso coração. Ajuda-nos a entender-te, a compreender-te de maneira integral e a sorver as palavras de vida eterna que dimanam dos teus mensageiros. Sede, portanto, conosco, hoje e sempre, que assim seja. Vamos começar, né? Estamos aí no capítulo 7, leitura mental. Descrição forte, né? De um drama que não foi raro, não foi uma coisa incomum esse tipo de drama, né? E curioso que eu falava na semana passada sobre a mensagem forte de Emmanuel, no livro Emmanuel, apontando os equívocos do sacerdócio católico, né? Onde ele fala de maneira dura, até comentei que inicialmente eu fiquei meio que contra Emmanuel, meio que incomodado com aquela assertiva. Com o tempo eu até não comentei isso na semana passada, mas com o tempo eu fui percebendo que Emmanuel estava ponderando de uma maneira muito sábia, né? Não é que eu hoje discordo de Emmanuel, não, mas na época eu achei que ele, né? Tanto é que em Caminho da Luz tem um momento lá que ele fala da besta apocalíptica e chega a atribuir ao Santo Vigário, né? O Papa, né? O 666, né? E aí ele faz aquela alusão de que se a gente contar no alfabeto os adjetivos que o Santo Vigário recebe em Roma, né? Dá certinho o número 666, que ele faz alusão simbólica, claro, metafórica, com a besta apocalíptica que foi descrita no texto de João. Então, esse tipo de ocorrência aqui, de religioso frustrado no mundo espiritual, é uma ocorrência muito comum. Quem participa da sessão mediúnica vê muito relato de religioso revoltado, né, especialmente das tradições religiosas mais ortodoxas, primeiro por conta da compreensão de que se tinha da religião, né,
especialmente porque às vezes a compreensão era de uma religião mais formal e mais aparente. A gente sabe, e a Zenóbia foi no ponto quando disse que ainda assim nessas épocas havia o conceito do que era o sacerdócio correto, apostolar, o que é que significava o religioso dedicado, porque se na Idade Média eu sempre comento isso, né? Se na Idade Média a gente tem um Inácio de Loyola, um Torquemada e inquisidores hediondos, nós temos na mesma Idade Média outros exemplos de pessoas veneráveis, né, que inclusive iluminaram a igreja. Então é interessante isso, como há caminhos diferentes dentro de uma mesma mentalidade, né? Não é só na Igreja Católica, não. Se a gente for parar para analisar, né, Haroldo Dutra diz que gosta de fazer essa reflexão, né? A gente pensa que numa mesma cultura a gente teve Gesiel e teve Saulo, né? Era dentro da mesma religião, dentro de uma mesma mentalidade. A gente teve o Gesiel, que era uma pessoa, antes mesmo de conhecer o Evangelho, de uma candura, de uma não violência, né, interpretava os textos da lei e dos profetas de uma forma pacífica, né? E a gente tem um Saulo que tinha os mesmos textos, a mesma cultura e tinha um outro tipo de conduta. Não estou falando nem depois do cristianismo, estou falando ainda dentro da cultura hebraica, da cultura israelita, né? Da época, então, judaica. Então, é interessante porque a gente tem isso, né? Mas não deixa de haver uma espécie de decepção, porque a gente não pode negar que algumas pessoas acreditavam de boa fé de que, pagando determinada importância na igreja, fazendo o ritual, realizando a confissão, estava garantido o lugar no paraíso. Tinha gente que acreditava de boa fé. Tinha muita gente que não acreditava nisso, internamente nem utilizava a religião como instrumento de poder. Nem acreditava nas máximas morais do Evangelho. Mas tinha gente que de boa fé acreditava naquilo. Claro que havia pessoas que eram muito mais sofisticadas no sentido de entender o cristianismo de uma forma mais profunda. Mas é interessante isso, né? E é interessante que o capítulo começa dizendo que a oração fez com que atingíramos o momento da ação. Novamente aquela alusão à oração. Na oração fez com que Luciana... né, Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos o momento da ação. E aí o contato, o intercâmbio e a intervenção junto a Domênico, né, que é o diálogo. Durante todo o diálogo, não sei se... acho que deu para observar claramente que André Luiz o tempo todo faz alusão a modificações magnéticas e fluídicas no Domênico. O diálogo tem esse poder magnético o tempo todo, né, porque a gente pensa só no passe, né? Como sendo uma atuação magnética que vai causar um efeito. Mas a gente tem outros mecanismos de ação, inclusive o diálogo. Jesus, muitas vezes, com seu magnetismo, no diálogo, ele operava, ele atuava, né? E interessante quando fala, vossa mente revela o passado distante. E esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Quer dizer, veja que coisa, né? O espírito mais amadurecido em uma condição melhor, olha o espírito em uma condição mais precária e consegue ter uma penetração de tal forma que vê o passado dele como no espelho. Que coisa interessante. Kardec, na obra dele, ele fala sobre essa questão, né, dos superiores e inferiores e como a atuação dos superiores sobre inferiores é irresistível, né? A expressão que a codificação usa mais de uma vez, né? Mas aqui André Luiz está descrevendo esse processo, né? O espírito chega e vê o passado reencarnatório, o passado, né, na Terra, da última existência e que sai em algumas ocasiões até de outras existências, apenas no olhar, ver, né, de maneira... Porque a carne nos abafa, né? A gente já comentou aqui, acho que foi até Patrícia que comentou, que a reencarnação deixa de ter um aspecto democrático também, né? Porque democratiza a nossa possibilidade de interação. A gente pode estar aqui nesse mundo contactando com espíritos muito primários e espíritos muito elevados, e que talvez depois da desencarnação a gente não vai ficar com eles. Então, é interessante isso, né? Porque às vezes a gente tem oportunidade de estar com seres que a gente não sabe quando é que a gente vai estar com eles depois da desencarnação. Às vezes por diferenças vibratórias. Então, é uma questão interessante. Aí existe o valor de a gente estar encarnado, de dar valor mesmo, de valorizar a oportunidade da reencarnação e valorizar aqueles com os quais a gente está. Porque a gente não sabe. E às vezes a gente não sabe no sentido de que a gente faz uma suposição errada de quem é que deve estar melhor ou pior espiritualmente. Porque também tem isso, né?
Muita gente que parece espiritualmente ótimo, nem sempre é assim. Nem sempre fica assim no além, né? O próprio Domênico era visto como sacerdote reto, que não precisava de confissão, que seria recebido por Deus, né? Olha o que, a imagem que tinha. E quanto isso não existe na religião, né? A miúde isso, né? Então, é interessante isso. E aí, terias de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? A ideia aqui é uma intervenção terapêutica, né? Uma doutrinação, né? dela com ele, né? Então, essa ideia de fazer ele pensar. Porque assim, na reunião mediúnica com encarnados, a gente tem o choque anímico, que já foi falado aqui, né? O choque anímico que... em alguns momentos no passado se achava que esse choque anímico, o espírito experimentava um choque. O termo choque anímico não deve ser seguido ao pé da letra. O choque anímico, na verdade, é quando no transe mediúnico existe essa troca fluídica e é como se o médium desencharcasse o espírito daqueles fluidos mais animalizados, mais humanos, como se, a metáfora da esponja, né? De que o médium é esponja e assimila, absorve, depois elimina aqueles fluidos que passa perispiritualmente para ele no transe mediúnico. Então, à medida que ele se encharca, por isso que normalmente o médium sente o mal-estar, sente a dor do espírito, sente as sensações emocionais, inclusive, que o espírito está vivenciando, passa, porque descarrega nele. E ao mesmo tempo que isso vai descarregando nele e durante o transe ele vai ficando mal, o espírito vai se aliviando. Então, Edivaldo, no Qualidade na Prática Mediúnica, ele até diz uma porcentagem. Claro que não é matemático aquilo, né? Mas ele diz que só no choque anímico o espírito sai de 30% a 50% melhor. Eu acho que é mais ou menos essa ideia que ele coloca. A doutrinação vai ajudar nisso. Porque a doutrinação, o doutrinador vai, de alguma forma, colocar algumas coisas para fazer o indivíduo pensar, na lógica da lei de causa e efeito, demonstrando a ele que ele está equivocado no ponto de vista dele, que o mal não se justifica, que só o bem tem duração eterna, que ninguém foge da sua própria consciência. É mais ou menos essa ideia que a abordagem do doutrinador, né? Claro que se o doutrinador tem uma moral abalizada, né? uma moral ilibada, como se diz, óbvio que essa moral vai contar muito mais por conta desse influxo magnético. Se a gente sente isso aqui, né? Pô, fulano tem energia tão boa, Beltrano é contagiante, né? Cicrano é alegre, etc. E eu me sinto tão bem. Se a gente tem isso daqui no corpo, que o corpo abafa muito as sensações, para o desencarnado isso é muito mais acentuado, né? Tanto é que tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, né? O espírito, na erraticidade, tem as percepções que tem no campo físico, e os espíritos respondem, até mais. Porque a carne oblitera, ofusca, bloqueia uma série de percepções que fora da matéria o espírito sente mais, né? Sente de uma maneira mais acentuada. Então, isso é interessante. Aí, André Luiz diz, fizera-se-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima. Interessante quando a gente vai ter essa habilidade, né? Porque em psicologia, em psiquiatria, em psicologia e psicanálise basicamente, em neurolinguística também, né, que estuda muito essa questão da comunicação, da linguagem, né? A gente tem essa ideia do tom de voz, da forma como eu me coloco, né? A gente costuma dizer em psicologia, não apenas baseado naquela tese de Pierre Rivail, o corpo fala, né? De que não apenas o corpo fala, mas tudo em nós fala, né? Todo discurso é uma espécie de confissão, como dizia Jung, né? Então, o tempo todo eu estou me confessando aqui à medida que eu falo. Estou dizendo algo de mim, estou colocando algo de mim o tempo todo. O que é que isso quer dizer? Que minha fala, meu corpo, minha forma de me posicionar e também meu tom de voz revela muito do que eu sou. Ou pelo menos um pouco do muito que eu sou. É como se fosse... Pense aí no holograma, Patrícia, que é de eletricidade e tudo, né? Holograma em que, através da parte, eu consigo reconstituir o todo, né? Que é o conceito do holograma, né? E que está inclusive nas fotografias, né, na ideia da reconstituição, da imagem, etc. Então, é mais ou menos essa ideia. O pouquinho que eu revelo dá para entender o muito que eu sou, ou dá para supor alguma coisa, muito que eu sou, na linguagem. Por isso que os psicanalistas, né, Freud, Lacan, etc., gostavam tanto dessa questão da linguagem, estudar linguagem, semiótica e comunicação, né, por conta dessa ideia de que... Tem até uma expressão conhecida na psicanálise freudiana, né? Se João fala de Pedro o tempo todo, João está falando mais de si mesmo do que de Pedro. Né? Que é essa ideia de que quanto mais eu falo, eu estou também me colocando. Né? Nada é tão imparcial assim.
E aqui ele diz o seguinte, que fizera-se-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima. Ora, se a gente tem uma ideia disso daqui no mundo físico, imagine como deve ser o recurso disso no mundo espiritual. Então, um diálogo com esse espírito, ele foi denunciando um tom de voz mais triste, foi colocando, e foi denunciando uma capitulação próxima, ou seja, uma rendição, né? Se a gente for pensar em termos, não é um conflito, não é um litígio, mas a ideia do ceder, ele estava cedendo emocionalmente, né? E o espírito sabia disso. Né? Um espírito mais abalizado que está ali, ele sabe, ele tem um poder de penetração psíquica grande, né? O fato de ele nos sentir de mais perto, por intermédio da audição, nos facilitava a atuação magnética de auxílio. Ou seja, o André Luiz está dizendo que, pelo fato do domínico estar já ouvindo de maneira mais precisa, já demonstrava que vibratoriamente já estava mais acessível para a abordagem, né? Então, interessante isso. A gente pensa que é só em mediúnica de encarnados, né? Essa abordagem existe lá. Por isso que, às vezes, a gente vê na obra de André Luiz, eles passando, o povo lá gritando, pedindo ajuda, e eles não ajudam, e o André Luiz meio que chateado porque devia ajudar e não compreendendo que a ajuda deve ser uma ajuda sensata, né? Não deve se jogar a pérola aos porcos, né? Na expressão evangélica. E aí, em determinado momento na doutrinação, me chamou a atenção quando o André Luiz diz assim: não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento. Eu tenho pensado muito nisso, Inclusive o capítulo, nem me lembro mais, 26 de Boa Nova, da negação de Pedro, ainda não concluí não, que fala sobre esse processo de negação de Pedro, né? Eu fiquei pensando muito, porque tem uma fala de Jesus em Boa Nova, que Jesus diz assim, que é da última ceia, né? Agora eu me vou. E Pedro meio que se revolta, peraí, e eu, etc., eu vou ser fiel a você, e aí Humberto de Campos coloca mais ou menos assim, ainda não estás pronto a testemunhar, só estás pronto ainda a aprender. Então, às vezes a gente ainda está no momento de aprender e não de testemunhar, né? Porque aprender é uma coisa, né? Testemunhar, aprender sempre tem multidões para aprender e para falar também, porque falar é fácil, estar aqui falando é um negócio fácil. É só a gente ler, decorar aqui, ter uma boa memória, fazer uma colazinha como eu estou fazendo aqui e eu falo, né? Eu exponho. Claro, tem algumas pessoas que têm mais facilidade de comunicação, outras não, que aí tem a ver com essas características do expositor. Às vezes o expositor nem é o que mais sabe, às vezes é que tem uma facilidade de se comunicar. Né? Às vezes tem gente que sabe até mais do que ele, conhece mais a doutrina do que ele. Mas isso é fácil. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer o seguinte: há multidões querendo ensinar e multidões querendo aprender, mas poucos querendo testemunhar. Porque testemunhar, o negócio é mais difícil. Né? Vivenciar aquilo que se prega, o negócio é mais difícil, né? E é um outro campo. Né? Eu tenho pensado muito nisso, porque eu acho que nós, aí eu estou generalizando, nós que eu estou dizendo assim, o espírita em particular e o religioso em geral, que já despertou para a questão da melhoria, da mudança, do compromisso sagrado. Estou usando termos que seriam mais ecumênicos, né? Porque de qualquer religião, né? A pessoa despertou para o lado espiritual da vida. Né? Vive às vezes um conflito, que é, eu sei, mas eu não consigo viver ainda. Esse conflito acho que faz parte de muitos de nós. Né? Eu sei uma coisa, mas nem sempre eu consigo implementar aquilo, ou pelo menos de maneira integral aquilo. Porque o saber é importante, mas não é suficiente. Né? O discernir é essencial. Se eu não tenho discernimento, se eu nem tenho noção, como é que eu vou mudar? Então, o discernimento das coisas é importante, mas não é suficiente. E, às vezes, nós ficamos nesse ponto durante muito tempo. Às vezes, reencarnações nesse ponto. Já conhecendo a verdade, já discernindo sobre a verdade e reincidindo nos mesmos erros. Repetindo equívocos. Então, isso é bem típico, que, aliás, eu sempre defendo essa ideia de que as expiações e os resgates acontecem em espírito já com discernimento. Porque o espírito muito infantil, muito ignorante, ele não tem um efeito, né, dentro da lei de causa e efeito da sua conduta, como acontece com nós que já temos um certo discernimento. Quem de nós aqui já não tem uma certa noção do que é certo e do que é errado?
Acho que a grande maioria da Terra hoje, com exceção de algumas tribos muito primitivas, já tem um certo discernimento do que é ética. A gente vive hoje uma conjuntura, se a gente for pensar até em termos políticos, em termos materiais, em termos sociais, eu não estou falando do Brasil, não estou falando do mundo, que há muita necessidade de melhoras. Mas, se a gente parar para pensar, há uma incongruência aí, né? Todo mundo fala que há corrupção, todo mundo fala que... E por que, então, não mudou, se é uma coisa quase que coletiva? Porque, às vezes, a gente fica na teoria. Às vezes, a gente não consegue implementar. Então, o implementar tem a ver com sentir também. Com sentir, com perceber, com viver, e não apenas só com o saber, né? Daí Kardec vai dizer a predominância da natureza animal. Eu acho que essa natureza animal, nesse sentido, é que acaba predominando em detrimento do que eu sei. Eu sei uma coisa, mas eu ajo, ou funciono, ou sinto, ou sou impulsionado para outra, né? Então, essa ideia do expositor, mero expositor no campo do ensinamento, né? O Vosso Coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos. Vejamos que coisa, né? O Espírito... Não adianta, não precisa aqui de detector de mentira, de técnicas de entrevista do Ministério Público para notar se a pessoa está mentindo ou não, né? Tem isso, vocês sabem, né? No direito tem essa coisa, né, da psicologia forense, né? E não precisa disso, né? Porque é uma coisa quase que assim, irradia. Então, que negócio interessante a gente pensar que aquilo que a gente oculta muitas vezes em termos humanos e que a gente evita ao máximo, aquilo dali vai ficar visível, a depender da situação, né? Não que o espírito não tenha direito à privacidade, não é isso. O desencarnado também tem. Mas a depender da situação, aquilo dali vai ficar... Daí a frase de Paulo, né? Nada que fique oculto, né? Aquela expressão, eu não estou sendo fiel, né? Mas nada que fique encoberto para sempre, né? Porque Domênico se calasse humilhado sob a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia. Influenciação magnética de Zenóbia. Então, o tempo todo, a mente de Zenóbia estava envolvendo ele. Ele não tinha noção disso, mas era um diálogo só. Então, e aí eu volto novamente nessa questão de a gente, às vezes é influenciado magneticamente sem saber, né? Quantas vezes a gente sai de uma conversa se sentindo ótimo ou se sentindo péssimo, né? E Divaldo até brinca, né? Que na sensibilidade dele, no início, ele conversava com uma pessoa que estava, se queixando de dor de cabeça, a pessoa depois saía dizendo que estava ótima, e ele cheio de dor de cabeça. Quer dizer, descarregava nele, né? Como uma antena que assimila muito fácil, né? Então, é interessante porque acontece isso, né? A pessoa, poxa, adorei conversar com você, estou até mais animado e você está querendo cama. Tem isso, né? Ou o outro lado também. Poxa, quando eu estou com fulano ou fulana, eu me sinto tão bem, etc. E quando sai, a gente volta ao normal que a gente é mesmo, né? O feijão com arroz mesmo que a gente é. Então, isso. Ou seja, é o magnetismo da fala, né? Tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai dizer o seguinte... eu acho que está em Pão Nosso, ele diz mais ou menos assim, ele fala sobre a calúnia, né? E ele começa o texto dizendo, nenhum recurso humano tem um poder tão grande como a língua. Ele usa a língua, ele usa a expressão anatômica, né? Porque a palavra pode erguer, mas pode destruir, né? A palavra tem um poder que é multiforme, né? Né? Então, essa ideia, e aí... A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. Interessante isso, né? O padre absolveu ele, fez aquele ritual, aquelas exéquias, né? E aí a palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. Espiritualmente falando, essa situação de Domênico, e essa situação do colega dizer, não, você é um homem de bem, etc., é muito mais doloroso do que o próprio envenenamento. Espiritualmente falando, o espírito sofre muito mais com essa farsa. Claro, fisicamente existe a dor do envenenamento. Mas estou falando do ponto de vista espiritual.
O espírito fica numa agonia querendo até corrigir, dizendo, não é bem assim não. Eu não sou esse santo todo não. Veja que tormento isso. Eu comentei sobre, como é o nome, Patrícia? Gonzalez, né? Domingo Gonzalez, né? São Domingos Gonzalez. Ela pesquisou e achou o trecho que eu citei da obra de Humberto de Campos. Para ver se eu estava mentindo. Então, São Domingos Gonzalez, que é o caso, né, do santo católico que foi santificado e de santo não tinha nada, e que ele ficou perturbado no além com aquela situação toda, né, sendo evocado por aqueles que acendiam vela em nome dele, oravam por ele, era um tormento para um espírito que não tem essa condição de atender. Quando é um espírito santificado é uma outra coisa, né? Então, perturba muito essa farsa que o indivíduo viveu no mundo físico. E aí é interessante porque ela vai dizendo assim, ela diz em outras palavras que agora já é tarde. Agora ele querer, tipo assim, se explicar. Né? Os ouvidos dos encarnados estavam fechados para você. Quantas vezes a gente vê, na mediúnica, espíritos chegando e dizendo assim, não, diga para minha mãe que ela era muito importante para mim. Fale para meu pai, eu convivi tanto com ele, mas não soube manifestar o meu afeto por ele. Diga, quantas vezes a gente vê isso? Esses relatos. Né? Ou então eu estava brigando com minha esposa, meu marido, tive infarto, morri. E aí arrependido porque eu só disse palavras assim bem, né, cristãs, para não dizer o contrário. Então, aí fica arrependido no além. Agora é tarde. A função da mediunidade não é fazer aquilo que o indivíduo não fez no corpo físico. Porque às vezes esses espíritos chegam em mediúnica dando endereço. Olha. Ó, meu amigo, a gente vai orar, etc. Mas eu não entro, normalmente eu não entro nessa. Porque às vezes me dá endereço, no bairro tal, etc. A gente não sabe como é que o familiar vai receber a gente. A mediúnica não tem essa função e a gente tem que, inclusive, educar, orientar o espírito nesse sentido. Né? Então, é importante isso, essa consideração. E, claro, me chamou muito a atenção, acho que todos vocês devem ter sentido isso, que é o relato da desencarnação dele, do processo dele. Aqui, talvez o mais importante, só para concluir, é o seguinte. O tormento maior é porque ele, vou falar numa expressão mais popular, tá? Ele deu ousadia. Ele não foi uma vítima inocente desse homicídio. É claro que o outro também tem responsabilidade pelo homicídio. Mas ele provocou também. Eu sempre comento isso, né? É uma coisa muito importante, porque assim, a gente não sabe avaliar o nível da nossa responsabilidade. Porque eu provoco ele, mas eu não sei, eu não conheço o padrão moral dele. Eu não sei se ele vai aguentar essa provocação. E se acontece uma tragédia na provocação, eu também sou responsável. Eu também dei ensejo. Eu também gerei a ocasião. Seria diferente se ele fosse vítima de uma calúnia e fosse assassinado. Ele desencarnaria amparado. A vítima, inocente, desencarna muito bem. Amparado, resgatado do além-túmulo, em consciência pacífica, em tranquilidade. No caso dele, ele deu um certo ensejo. Porque André Luiz foi muito polido aí, mas não sei se dá para perceber. Eu acho que o marido dessa senhora pegou os dois numa intimidade. Né? André Luiz tem uma descrição elegante, mas a coisa não deve ter sido só uma suspeita, me parece que a coisa foi séria, né? Mas ele coloca de maneira elegante, de uma maneira, né? Até porque ele escreveu numa época que havia pudor para falar dessas coisas. Não era, né? Não era uma coisa de família falar de, por exemplo, embora todo mundo fizesse, a maioria das pessoas fizesse, experiências extraconjugais de uma maneira tão assim frontal, né? Descrevendo em detalhes, né? Então é interessante isso, né? Porque eu me lembro que Chico Xavier certa vez respondendo a Marlene Nobre, se não me engano a Marlene Nobre, perguntaram a ele, eu sempre comento isso, tem até um vídeo sobre isso, que perguntaram a ele sobre João Batista. Na lei de causa e efeito, funcionando como pena de talião, porque quando Elias, ele degolou, e aí ele teve a cabeça decepada, graças à astúcia de Salomé, Herodíades, junto a Herodes, né? E aí Chico, de maneira bem mineira, bem tranquila, diz assim, olha, isso foi objeto de muita conversação que eu tive com o Espírito Emmanuel, e eu também achava, mais ou menos nesse sentido, que a lei se cumpriu 500 anos depois, Elias reencarna como João Batista, degolou cabeça e agora teve a cabeça degolada. E aí Emmanuel diz assim, a lei de causa e efeito não é assim. Primeiro que de Elias para João Batista, houve séculos. Ele reencarnou outras vezes. E ele poderia recuperar-se de outra forma. Ademais, ele recuperou-se.
boa parte dos equívocos que ele cometeu com Elias, que era mais uma época, um contexto da época, ele voltou e recuperou dos débitos que ele tinha. Só que quem mandou, Emmanuel falou bem assim, quem mandou ele se meter na vida íntima de Herodes? Porque João Batista era áspero, então João Batista chegava de público, dizia porque Herodes tinha um relacionamento com a cunhada, né? Ele se envolvia com a mulher, com a esposa do próprio irmão. E isso era uma tragédia, né? Herodes teve uma vida muito excessiva em todos os aspectos, né? E aí, de público, João Batista dizia, é um adúltero, dorme com a própria cunhada, etc. Aquilo foi provocando a fúria de Herodes. Teve uma hora lá que Herodíades aí pressionou, né? E aí houve toda aquela negociação, a dança de Salomé, etc. E a morte, né? Por degola, pediram a cabeça dele. Né? E aí Emmanuel disse, ele também provocou aquela situação. Então, isso é muito interessante porque às vezes a gente não sabe com o que a gente está lidando, a gente não sabe as consequências do que a gente faz, que tipo de coisa vai desencadear, e às vezes gera uma tragédia que a gente não vai sair inocente. A gente tem certa responsabilidade. Eu não estou dizendo que toda a responsabilidade do homicídio é do Domênico. Mas como é que a gente pode avaliar a resistência moral do outro? Né? A gente não sabe se o outro vai reagir bem, vai nos perdoar, vai compreender, ou vai gerar um problema maior. Então, interessante, porque, por exemplo, Jesus, ele tinha uma postura diferente de João Batista. Humberto de Campos, inclusive, compara os dois, né? Dizendo que João Batista foi a espada áspera que veio na frente, a espada da verdade que veio na frente, né? Dirimindo os erros. E depois veio Jesus com a mensagem do amor. Né? Então, a ideia de que... e Jesus também, ele falava dos erros da sociedade, mas não citava nomes, era ético, né? Não saía por aí falando... Às vezes falava dos erros que aconteciam na sociedade. Todo mundo sabia aonde era. E ele não precisa falar, citar nomes, atacar frontalmente. Então, é uma outra postura. Veja que coisa delicada, né? Então, aqui, na verdade, o Domênico, ele fez por jus. Né? Eu não diria fez por merecer, porque a atitude do marido poderia ser outra. Mas a gente não pode avaliar. Então, ele entrou na vida espiritual com parte da responsabilidade de ser assassinado. Né? Ele foi... Não deixa de haver uma espécie de homicídio de si mesmo. Aliás, Chico comentava isso no livro Lições de Sabedoria. Ele diz o seguinte, que nesse aspecto aí passional das relações, né, de envolvimentos, ele diz, eu tenho visto muita gente sendo... Como é que ele disse, meu Deus? Sendo vítima... sendo homicida de si mesmo, gerando confusão, gerando muito desequilíbrio emocional no outro, uma tragédia passional e desencarnando homicida de si mesmo. Ele usou essa expressão. Então a gente... É muito interessante, né? Porque tem coisas que passam, né, que a gente não dá muita importância, que talvez, do ponto de vista espiritual maior, tem um peso muito grande, tem um peso significativo, mais ou menos isso. Vamos aí socializar a palavra, né? Gostei muito do comentário de Túlio, porque Túlio abordou duas coisas que eu acho que são importantíssimas. Né? Uma delas é essa coisa da complexidade do cristianismo, né? Que eu fiquei pensando aqui o seguinte, eu até comento isso no capítulo A Negação de Pedro, que é o capítulo que eu considero mais psicológico de Boa Nova, né? Porque quando a gente pensa que Pedro, quando ele diz assim, não,
Senhor, tu não me lavarás os pés, né? Ou seja, Jesus lavou todo mundo, mas ele não. Né? E aí Humberto de Campos tece um comentário dizendo que às vezes existe orgulho no ato de a gente querer ser melhor ao inverso, né? Não é no sentido negativo da palavra. Ele estava agindo de boa fé, ele como um patriarca, um ancião, porque para os padrões era um ancião. Jesus tomar a postura de um escravo e sair lavando os pés de todo mundo era uma afronta. E ele estava censurando os apóstolos. Ele achava um absurdo que os apóstolos estivessem aceitando um negócio daquele. Então claro que ele estava agindo com os melhores sentimentos de generosidade, né? Colocar Jesus naquela condição, né? A estrutura da hierarquia da antiga Palestina entre os judeus era o pai, depois a esposa, os filhos, servos, escravos. E Jesus toma a postura de escravo, quer dizer, alguém que não era apenas um profeta, mas era o Messias, que deveria estar acima de todo mundo, né? Então Jesus pega aquilo, na verdade era um grande ensinamento de humildade, né? Porque eles estavam discutindo quem seria o mais importante no reino. Né? Veja que os apóstolos, até aquele momento, ainda não sabiam direito qual era a mensagem de Jesus. Achavam que Jesus ia ser um novo imperador, como os imperadores romanos, um reino político. Né? Ainda não tinham ideia. Então, estava discutindo quem ia ter assim, quase um nepotismo. Né? O cargo mais importante, etc. E Jesus, então, disse que o melhor seria aquele que se fizesse servo. Pedro reage, e aí Humberto de Campos insinua que, no fundo, ali havia um orgulho, do tipo assim... Todos os outros apóstolos, mas eu não. Tanto é que mais tarde ele vai dizer o quê? Não, Senhor, negar você não. E aí tem uma mensagem de André Luiz que ele vai dizer o seguinte: quem muito condena, quem muito tem o hábito de condenar os outros, frequentemente cai nos erros que condena. E foi isso que aconteceu com Pedro, a negação dele. E aí tem um momento que Jesus fala para ele, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso, né? Que vale o capítulo inteiro, essa expressão. Né? O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Quando ele nega as 3 vezes, que ele olha Jesus na cela, e aí Humberto de Campos diz que a frase vem na mente, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Né? Quer dizer, ele não errou. Tanto é que Humberto de Campos descreve psicologicamente a situação. Né? Ele se desvencilhou do povo negando, meio que assim, eu não vou entrar em problema agora, com o intuito de salvar o mestre. Com o intuito de tentar dar conta dele. Mas, de alguma forma, era uma negação, ele estava se esquivando. E, naquele momento, ele percebe, né, que é óbvio que nem tudo no mundo é fragilidade. Né? A gente não pode ser ingênuo e achar... Existe maldade também no mundo. Mas o que Jesus quer dizer é que há muito mais fragilidade do que maldade. Há muito mais ignorância do que maldade. Então, essa questão é interessante, porque veja como é complexo, né? Como é complexo. Então, e Pedro o tempo todo queria mostrar que era melhor. Né? O retirar a espada para ferir a orelha é como se dissesse assim, tá vendo, mestre? Eu sou fiel a você. Porque a necessidade da violência, no fundo, esconde um outro aspecto, que é o medo, que é a insegurança, que é mostrar que pode se impor. Né? E aí Jesus chama a atenção dele. O tempo todo Pedro trabalha com esses excessos. Né? Psicologicamente falando, toda vez que eu tento me exceder num lado, eu revelo outro lado polarizado. Né? Então, essa ideia. Qual é a ideia do negar? A ideia de que, novamente, eu coloco que Pedro não negou Jesus, Pedro estava negando ele mesmo, negando que ele tinha fragilidades pessoais, né? Negando que ele tinha medo, negando que ele tinha insegurança, negando que ele tinha debilidades. E toda vez que a gente nega, esse conteúdo negado acaba perturbando a nossa vida, né? Acaba complicando a situação. É muito melhor a gente aceitar, a gente encarar. Então, essa questão da mensagem cristã não ser simples, né? Eu faço votos com... Interessante isso. É muito comum o espírito depois tomar consciência, né? Mas claro que não cada caso é um caso, né? Às vezes o espírito permanece no estado de ignorância, né, ligado à terra, como se estivesse encarnado ainda, né, que permanece ainda atordoado. Mas é muito comum o espírito tomar consciência. Essa é uma pergunta interessante. Como é que ele toma consciência disso? Ele faz aquele flashback, vê o passado de uma maneira mais panorâmica e percebe o que aconteceu e que ele não tinha visto quando encarnado. Um outro espírito conta a ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns espíritos dizem, eu cheguei aqui e me contaram a verdade.
Ou seja, às vezes um outro espírito perturbador se associa a ele e diz, olha, aconteceu isso, isso e isso. E ele começa a obsidiar, etc. É muito interessante essa questão, como é que ele, se ele realmente se deu conta, né? Realmente, porque o texto não deixa claro, né, se ele se deu conta. É provável que sim. É provável que sim, sabe por quê? Porque a própria Zenóbia estava falando para ele, lendo ele. Quando Zenóbia, Zenóbia, né, que está conversando com ele, a Luciana, Zenóbia, né, conversando com ele, estava lendo ele. Então, o que ela estava retratando, né, de todo o processo, na verdade, era o estado psíquico dele. Porque às vezes é isso, né? Eu estou aqui, está acontecendo um monte de coisa que o meu psiquismo está absorvendo, inconscientemente. Desencarnado, eu consigo lembrar de uma maneira mais panorâmica. Tem essa sutileza, né? Uma outra coisa importante, agora eu lembrei o que eu falei em relação a Túlio. O orgulho. Túlio falou uma coisa muito importante que é o seguinte: o que também prejudicou a situação de Domênico no além foi o orgulho dele. E Patrícia falou algo semelhante nesse sentido, né? Ou seja, não apenas a vida equivocada dele aqui, mas no além ele continuou, o orgulho dele, Kardec tem um texto que fala isso, né? O orgulho do indivíduo no além só deixa a situação dele pior. Porque ele se sente humilhado, ultrajado, ou seja, não apenas ele levou uma vida equivocada aqui, mas no além-túmulo, ele continuou no pedestal, ele continuou se achando injustiçado, reclamando, ele não assumiu logo a sua parte, procurou se renovar. Então, o orgulho perturba o espírito além-túmulo, né? Então, isso é bacana, né? Isso é importante. Patrícia. É porque, na verdade, a fala da Karina, que foi uma menção que eu fiz na palestra, Patrício, não se refere ao poder fluidoterápico que a fitoterapia, que a água benta, né, que qualquer ritual religioso pode ter, e até magnético. Né? Eu estava falando de obsessão, né, no sentido de que eu não posso crer que, por exemplo, eu tenho um ritual de banho de folha e o obsessor vai ser convencido por isso. Porque é uma mente inteligente como a minha, se eu me colocando no lugar dele, magoado no além, não ia perdoar por causa disso. Por que o obsessor vai perdoar só porque eu tomei um banho de folha? Né? Pode ter um efeito magnético, fluidoterápico. Eu fiz essa menção fazendo alusão àquele capítulo do Livro dos Espíritos, quando fala do talismã. Que os espíritos respondem a Kardec dizendo assim, que nada de material exterior impressiona os espíritos. Os espíritos respondem isso a Kardec de maneira geral, porque eles não podem abordar e estudar cada caso. Claro que é espírito tão ignorante que acredita no exorcismo e fica com medo e sai, claro. Mas de um modo geral, você fizer um exorcismo para um obsessor, para ele não está dizendo muito porque isso não influencia ele. Não é algo material, né? Como um talismã, um objeto que tem um poder, a não ser, e Kardec aborda isso, eu não aprofundei lá, porque senão eu ia fazer uma digressão muito longa. A não ser que, por exemplo, o sacerdote ou o místico tenha uma crença tão grande naquele talismã, né? Acredite tanto naquele ritual, que aí tem um efeito. Não pelo talismã, mas pelo poder psíquico dele. Sem dúvida nenhuma, né? Tem esse poder magnético aí, isso a gente não pode negar, da mesma forma que a gente... Porque, na verdade, o poder magnético é da mente. Se eu utilizo como meio, como instrumento, as mãos, a folha, que já tem um potencial específico, fitoterápico, etc., né? de vitalidade, o olhar, o toque, o sopro, esses são meios. Mas, na verdade, a causa maior é a mente. Né? É a mente sobre outra mente. Né? Às vezes Jesus olhava só. Né? Mas como a gente não tem o potencial dele, a gente tem técnicas. Perdão, Mada.
talvez, eu não tenho certeza, Túlio, talvez, como era Páscoa, e havia a ideia do sacrifício do cordeiro, né? E Jesus, na última ceia, estava dizendo que ele era o cordeiro daquela Páscoa, né? A Páscoa era a Páscoa judaica, né? Pensemos aí nas festividades que acontecem, que as famílias, por exemplo, Natal no Brasil, né? As famílias viajam para ficar com as famílias, né? As pessoas viajam para estar. Na época de Jesus, era uma festa muito consagrada, todo mundo viajar para Jerusalém, para comemorar a Páscoa, que era a festa chamada Festa da Libertação, né, que fazia uma espécie de homenagem à libertação do cativeiro do Egito, né? E ele fazia todo aquele negócio que tinha a ver com as pragas, né, e da porta, que aquela casa ali não seria infestada pela porta, porque teria o sangue de um cordeiro, né? O símbolo, e aí as pessoas comiam esse cordeiro, né? E aí Jesus tinha essa ideia de que queria comer essa Páscoa, ele entra em Jerusalém na Páscoa, era festejado, né? E aí ele se coloca como o cordeiro, ou seja, naquela Páscoa ele seria o cordeiro que seria sacrificado, não para fazer alusão a uma libertação do cativeiro do Egito, mas um outro tipo de libertação, né? Se ele fizer, se for realmente um paralelo com o cordeiro, tem sentido, porque a Páscoa, quando é instituída na época de Moisés, com a libertação, né, dos hebreus, dos judeus lá do Egito, eles recebem a mensagem de Deus para que comemorem, instituído por Deus para eles essa data, comemorem um dia tal, essa libertação deles, pegando um cordeiro ou um animal até 1 ano de idade, e asse por inteiro, sem tirar nenhuma parte. E tinha que ser com menos de 1 ano. Né? Então, como se fosse uma oferta para Deus. Como vinha dessa tradição, e Jesus vem como se dissesse, eu entrego o meu corpo, então pode ser sim. Amigo, irmão, mestre querido, agradecemos por esse momento, Senhor, que podemos nos reunir para ter uma compreensão maior sobre nós mesmos, sobre o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Ó Mestre, hoje em volta, revisamos que realmente, durante muito tempo, estivemos te louvando em igrejas, em templos, e te desprezando no nosso agir. Eis chegado o momento, Senhor, em que tudo fica claro, cada vez mais, e que necessitamos do Teu amparo para que nossa vontade seja constante no agir pelo Teu exemplo. Para que assim que nós tenhamos a possibilidade de evitar tantos equívocos futuros, tantas desilusões. Que sejamos mansos, humildes, misericordiosos, como você sempre foi para todos nós. Abençoa, Senhor, a nossa família carnal, nossa família espiritual. Renovando as nossas energias, nossos fluidos e nos fortalecendo na fé. Abraça-nos com teu amor e acompanhe nossos passos a cada dia.
Sede conosco, hoje, agora e sempre.